Primo, é o seguinte, vamos lá, depois de muito tempo, eu fui juntando um monte de dúvida, eu sempre tento responder quase tudo, você sabe disso, você que comenta aqui, interage e tal, só que nem sempre é possível responder todas as dúvidas. Então, eu separei algumas aqui, na verdade eu separei 20 dúvidas do YouTube e eu vou tentar responder da forma mais rápida possível, então vamos pro vídeo. Primo, é o seguinte, a primeira dúvida é do Eduardo César do Nascimento. Primo, me ajuda pelo amor de Deus. Eu quero investir, sem R, um Tesouro IPCA 2045 para uma futura aposentadoria. Tem um valor de R$200 por mês. Como que vai funcionar esse investimento? Sem R de novo. Pô, Eduardo, faz um curso de português, né, meu? Pô, tenho que comprar o mesmo título todo mês e ele se une, ou vai ser vários investimentos em todos esses anos. Cada um vai ter o seu rendimento. Por favor, me ajuda. Ó, Eduardo, é o seguinte, cada título, né, você vai pagar um preço por ele. Só que no final das contas eles vão todos se juntar. Então não existe um rendimento diferente para cada um. Na verdade, todos vão chegar no mesmo preço final. Então é como se você tivesse pago R$10 em um título, 9 em outro e 11 em outro, que no final todos vão chegar a 20. No final das contas eles chegarão no mesmo lugar, tá bom? Só que quando você entrar na sua conta, você vai olhar isso daqui de forma gerencial, ou seja, vai estar tudo junto. Então se você comprar um título desse e depois 2 títulos do mesmo título, você vai ter 3 na sua conta. Mas você sempre tem a possibilidade de olhar o extrato detalhado e aí você pode ver compra por compra no Tesouro, beleza? Segunda dúvida, Leonardo Gueiros. Uma dúvida, com 40 mil em mãos e visando um investimento de 5 anos, é mais em conta um Tesouro Selic ou um CDB com 115% do CDI? Valeu. Olha, primeiro que é um pouco difícil a gente comparar o risco aqui, né, que é importante, porque o Tesouro Selic é governo, CDB é banco. É muito mais difícil que quebre o país do que quebre um banco. Então, por teoria, o Tesouro Selic é muito mais conservador. Só que se a gente for falar só de rentabilidade, o CDB de 115 vai ser muito mais rentável, tá bom? Porque aqui a gente vai ter 115% do CDI e no Tesouro Selic vai ter mais ou menos uns 100% do CDI e ainda terão custos a mais. Então, fica ligado nisso. Ah, e ó, não esquece, Leonardo, que no Tesouro Selic você tem liquidez. Você pode resgatar. Geralmente no CDB de 5 anos para pagar 115 você não tem. Então você tem que avaliar ali se você precisa ou não de liquidez, beleza? Francis Leal Batista. Tiago, boa noite. Tiago sem H. Boa, Francis. Tá vendo bem o vídeo. Tenho assistido vários vídeos, porém minha dúvida persiste. Quero investir no Tesouro Selic e minha reserva de emergência. Porém, se eu precisar resgatar, exemplo, 6 meses após aplicado, vou receber o valor maior que o investido? Outra dúvida, os juros do Tesouro Selic são pagos diariamente, mensalmente? Francis, seguinte, se você resgatar 6 meses depois de aplicado, é quase que impossível que você tenha tido um retorno negativo. Isso daqui não acontece, tá? Porque teoricamente é uma linha reta e o título só sobe, entendeu? Então você não vai ter um prejuízo depois de 6 meses não, pelo menos no atual cenário. Agora, se os juros são pagos, né, diariamente, semestralmente, os juros não são pagos, tá? Você não recebe na sua conta. O seu título que vai ficando mais valioso. Então, se você quiser vender, você vai vender ele por um preço maior, tá? Quando a gente fala resgatar, não é resgatar, é vender esse título aqui ou parte dele, tá? É assim que funciona. Então, é diariamente que ele ganha valor, só que você não recebe nenhum juros na conta não. Quarta dúvida, Rogbal Cândido. Fundos de renda fixa não rendem nos finais de semana. Considerando que temos 8 dias no mês, que compreendem os finais de semana, nesses 8 dias o investidor perde o rendimento? Obrigado. Bom, na verdade não, o investidor não perde rendimento. Os investimentos, eles rendem só em dias úteis mesmo, tá? Então, quando a gente fala rende por mês 1%, a gente está considerando, na verdade, só os dias úteis, mas fica muito mais fácil falar o mês. Então não é que para de render, é que simplesmente de sexta para segunda rende só uma vez. Não importa onde está o seu dinheiro, é só dia útil. Mas fica tranquilo, se tem um feriado, né, durante o mês, não importa, né? Se o CDI do mês é tanto, simplesmente essa rentabilidade vai ser dividida pelo número de dias úteis, não se preocupe. Depois, Leonardo Gueiros, uma dúvida, deixando o dinheiro no Tesouro Selic, é possível que eu perca dinheiro para a inflação ou sempre estarei pelo menos nela? Leonardo, não é impossível porque a inflação pode simplesmente disparar. O governo utiliza a taxa Selic para controlar justamente coisas como a inflação, né? Então, se o governo vê que a inflação está subindo muito, o que o governo vai fazer? O governo vai subir a taxa de juros para que ele diminua a inflação. Só que, por teoria, é muito difícil você ter uma inflação maior que o Tesouro Selic, maior que a Selic em si. Então não dá para dizer que sempre vai ser assim, mas eu ficaria super tranquilo, porque acho muito difícil um Tesouro Selic render menos do que a inflação. Thiago Mendes, vamos lá. Oi, Thiago, minha dúvida sobre poupança é:
A liquidez vem no aniversário do investimento, certo? Mas se eu sacar da poupança 30% do que eu investi antes do aniversário, como a conta é feita? Tiago, seguinte, se você investiu 100 mil reais no dia 5 do mês, se você chegar no dia 4 do outro mês e você resgatar 100 mil reais, 80 mil reais, 50 mil reais, tanto faz, você vai ter zero de rendimento sobre o valor que você resgatou. Mas o valor que estava lá continua rendendo, tá? Então, de novo, resgatamos 30 mil reais e a gente deixou 70 mil reais aplicado, no aniversário, só os 70 mil reais vão ter rendido. Então, se o rendimento seria de 1% no mês, você não vai ganhar nada sobre os 30 mil. Só 1% sobre os 70 mil, que darão 700 reais. Gil Rodrigues, como saber se uma debênture é segura? Ó, Gil, na verdade, o correto é você ler o prospecto, né? Sempre tem todo um prospecto, tem muitas informações valiosas sobre isso, só que o grande problema é que geralmente esses prospectos têm mais de 200 páginas, 300 páginas, né? Então é muito difícil a gente ler. E mais ainda, é muito difícil a gente conhecer sobre cada negócio, né? Cada um é especialista em uma coisa, é difícil conhecer tudo. Então, para isso existem as agências de classificação de rating, que são empresas contratadas para justamente dar um grau de risco sobre essa debênture. E assim, nós, investidores, não precisamos necessariamente utilizar tanto tempo analisando o business, né? Na verdade, a gente já tem uma noção de qual é o nível de risco disso. Agora, se você confia nas agências de classificação de rating ou não, aí é outra história. Jonas Castilho, parabéns por seus vídeos e suas dicas. Seguinte, invista em CDB a curto prazo com taxa 106% CDI e um valor menor no Selic para emergência. Veja o vídeo sobre traders que faturam até um valor legal só em venda e compra de ações no dia. Você acha esse mercado bacana? Não, acho péssimo, acho um mercado sujo e acho que para você ganhar tradando ou você tem realmente muito patrimônio, e eu digo muito mesmo, ou você é um cara totalmente outlier e que estatisticamente é muito difícil você ser esse cara, ou você tem uma informação privilegiada, que é algo ilegal. Eu não recomendo, até porque todos os traders que eu conheci, de verdade, no longo prazo, eu conheço um, na verdade, que foi vencedor. Eu conheci traders profissionais. A maioria das pessoas só conta as vitórias, e se esse cara realmente fosse um grande vencedor, por exemplo, um analista, alguma coisa assim, esse cara não iria trabalhar como analista, ele seria um milionário. Simplesmente isso. Então, eu não acredito. Nona, Ian Souza. Thiago, boa noite. Começando a estudar sobre investimentos e gostaria de tirar uma dúvida. É descontado do rendimento o valor da inflação? É engraçado, né, porque sempre que eu faço alguma projeção, eu falo, sei lá, o rendimento foi de 10%, a inflação foi de 6%, então o título rendeu 4%. Não é bem assim, a inflação não é descontada do investimento. Você só precisa utilizar a inflação como base para ter uma noção do seu ganho real, né? Porque se o investimento subiu 10% e a inflação foi de 6%, você tem que ter a noção de que, na verdade, você só ganhou 4% e não de que você ganhou 10%. Então a inflação não é descontada, e é só um parâmetro para você saber que se você investiu 100 mil reais e agora você tem 110 mil, não é que você teve 10 mil de lucro. Você teve, na verdade, 4 mil, que são esses rendimentos reais. A inflação, que representa esses 6 mil reais, não dá para a gente levar em consideração, tá? Foi só um ajuste do dinheiro e não um lucro, beleza? 10º, Capitão Nascimento. A poupança é isenta de IR independente do valor? Por exemplo, se for 10 reais ou 30 milhões, não pague IR e nenhuma outra taxa, só precisa declarar? Exatamente. A poupança é isenta de imposto de renda, não precisa nem se preocupar. Agora, a gente não precisa nem se preocupar em ter informações sobre a poupança, porque, sinceramente, deixar dinheiro lá é um baita prejuízo, né, capitão? 11º, Maria. Como faço para aplicar direto no Tesouro sem passar pela corretora? Impossível. Você precisa de um agente custodiante para investir no Tesouro Direto. Sempre, sem nenhuma exceção, tá bom? A não ser que você seja uma tesouraria de algum banco, né, que é um pouquinho diferente. 12ª dúvida. Dalmarco Krause. Acho que eu devo ter falado errado aqui, mas tá o print aqui embaixo, então que vale a intenção. Olá, primo, me explica essa queda do pré-fixado no mês passado, quando deu o escândalo da JBS. Eu apliquei 600 reais naquela época e deu mais ou menos 30 reais de rentabilidade. No dia seguinte eu perdi da noite para o dia 58 reais. Tirei o que sobrou com mais perdas ainda e corri para a Selic, que ficou inalterada. O que houve com os pré para eles caírem tanto? Veja, o investimento pré-fixado ele não é tão seguro quanto parece se você quiser resgatar isso antecipadamente. Quando você vai lá e investe em um tesouro pré-fixado ou em algum investimento pré-fixado, você já sabe qual é o seu ganho no vencimento dele. Então, se você investe aqui 100 mil reais, você já sabe que vai ter 150 mil reais, por exemplo. Só que se você resgata no meio do caminho, você vai estar sujeito ao preço de mercado, porque esse preço fica oscilando. Então pensa comigo, você investiu num negócio que paga 10% ao ano, tá? Você pagou R$1.000 em um negócio que te dá 10% ao ano. Só que
De repente, a taxa de juros no mercado subiu pra caceta, subiu pra 30% ao ano. Cara, você acha que você vai conseguir vender o seu título por R$1.000 pra alguém? Não, ninguém quer ganhar R$100 por ano e pagar R$1.000 em um título desse. Então as pessoas só vão comprar de você o seu título se você vender por muito menos de R$1.000, para que compense para essas pessoas pagar um valor que transforma esses R$100 de rendimento maior do que os 30% do mercado, tá? Então, se o mercado entrou em crise, a taxa de juros subiu, o que acontece com o seu prefixado? Ele cai. Isso é o que acontece naturalmente. Só que o mercado trabalha sempre com futurologia. Então, se aconteceu problema no mercado, né, igual com a JBS, e o mercado ficou mais ansioso, mais nervoso, ele prevê crise. Prevê crise significa que vão subir a taxa de juros. Vai subir a taxa de juros, aumenta a incerteza. Aumenta a incerteza, você que tem um título pré-fixado, se quiser sair antes, sofre. Mas se não quiser admitir um prejuízo, é só segurar que, diferente das ações, os títulos pré-fixados vão chegar sim no lucro em 100% das vezes. 13ª dúvida, Mário Pérez. Putz, com um ganho de 2 salários mínimos e meio e recebendo um aluguel de 890, qual é a dica? Pô, mas eu precisaria mais de informação para te dar alguma dica aqui, né? Mas seriam duas. Gasta menos e ganha mais. Simples, cara. 14ª, Wagner Ferreira Gomes. Olá, Thiago, sou um novo investidor e tenho uma dúvida. Tenho investimento em CDB no banco e tenho interesse de investir futuramente em LCI ou LCA também no mesmo banco. Se a instituição quebrar e eu estiver investido nos dois, CDB e LCI ou LCA, o FGC me garante 250 mil para cada investimento? Wagner, a garantia do FGC é por CPF, por emissor. O emissor aqui é o banco que você está investindo. Então, se você tiver 150 mil em um CDB desse banco e 150 mil em uma LCI desse banco e ele quebrar, você tinha 300 mil aplicado, você vai receber 250 mil. Então não é por produto. Ele não vai garantir 250 mil numa LCI, 250 mil no CDB, não. É somando, mesmo emissor, 250 mil, beleza? 15ª dúvida, Luiz Carlos Junges. Olá, primos. Minha dúvida quanto aos fundos DI é exatamente come cotas do imposto de renda. Porque no meu caso, meu fundo de emergência não tem previsão para ser resgatado antes de pelo menos um ano. E com isso não perde juros compostos estando no fundo? Olha, Luiz, ele perde sim juros compostos, né, estando em um fundo DI por causa do come cotas, mas eu particularmente deixo meu fundo de emergência em um fundo DI também, tá? Porque por mais que o come cotas impacte um pouco no resultado, não é um impacto gigantesco. Talvez no longuíssimo prazo vai ser um impacto gigantesco. Mas veja, você não deve deixar a maior parte da sua carteira em um fundo DI, e sim o fundo de emergência da sua carteira. Tá? Então, toma cuidado, mas sim, impacta um pouquinho. Agora, não é porque eu deixo no fundo DI que eu deixo em um fundo DI ruim. Você deixar em um fundo DI bom, com taxas boas e custo baixo, beleza? 16ª dúvida, da Solerni Gomes. Amigo, Amigo não, é primo, Solerni. Pô, intimidade aqui. Você sabe informar se ainda está valendo investir no Tesouro Direto em meados de 2017? Visto que os vídeos do YouTube que aconselham são geralmente de anos atrás. Vira no site do Tesouro que os títulos estão dando retorno inferior a 8%. A impressão é que está quase igual à poupança. Será que fiz análises certas? Olha, Solerni, é o seguinte. Se você for comparar tesouro com poupança, vale a pena, sempre vale a pena. Tesouro Selic é sempre superior à poupança. Sempre, tá bom? Agora, se você quer saber se o tesouro é um baita investimento aqui nesse ano, daqui pra frente, talvez não. Talvez tenha coisa melhor, tá bom? Mas eu também tenho o tesouro na minha carteira. Só não acho que vai ser o maior rendimento daqui pra frente, não. Agora, é melhor que a poupança? É. Tem mais rendimento, tem mais segurança e tem mais liquidez. Júlio Ferreguete. Caramba, que nome chique, hein? Se não se deve começar a investir na bolsa, por onde devo começar? Ó, Júlio, na verdade, eu sou suspeito até pra falar, porque eu comecei a investir na bolsa. Na verdade, eu pus um pouquinho na poupança e depois fui pra bolsa. Eu quebrei, né? Quebrei. Isso aqui, se eu não tivesse quebrado, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, porque isso me motivou. Só que eu não recomendo que as pessoas comecem pela bolsa, não. Eu recomendo que as pessoas comecem pelo Tesouro Selic. É sempre um investimento interessante para você começar a entender e depois disso um fundo DI e aí você vai estruturando sua carteira. E depois, quando você estiver mais esclarecido, não comece a investir em ações direto. Comece a investir num fundo de ações, porque aí você talvez comece a entender um pouquinho. E quando você achar que está preparado para comprar ações diretamente, você vai comprar e mesmo assim vai descobrir que não aprendeu quase nada. Mas é um processo natural, é assim que funciona. Busque informação, busque curso, busque os grandes investidores e se inspire nesses caras. 18ª, Hilden Carlos Oliveira. Bom dia, Thiago. Na sua opinião, investir em fundos de investimento multimercados é uma boa opção? Olha, em geral eu acho que são péssimas. Fundo multimercado muitas vezes eu acho que foi criado basicamente para os gestores poderem cobrar taxa de performance. Porque se você vai investir em um fundo DI, geralmente o gestor não vai ganhar muito dinheiro, né?
Agora, se você investe em um fundo multimercado, que geralmente tem um pouco de ação e um pouco de renda fixa, e ele coloca a taxa de performance aqui no CDI, pô, não é sacanagem? Se o gestor não fizer nada, vai ter ano que a ação vai subir muito e vai bater o CDI, o gestor vai ganhar performance. Vai ter ano que o gestor não vai fazer nada, vai ficar abaixo do CDI e ele não vai cobrar performance. Mas no geral ele vai ganhar muito dinheiro em cima do investidor. Eu acho melhor você ter um negócio de ação, um negócio de renda fixa, tá? Só que, obviamente, eu estou generalizando. Existem sempre algumas exceções, existem fundos multimercados que são muito bons, só que eles são poucos, muito poucos. Então toma cuidado. 19ª dúvida, Guilherme Pereira. Gostaria de saber quais os melhores bancos ou seguradoras que são mais confiáveis para investir na previdência privada. Veja, a previdência privada é muito segura, tá? Assim, eu nunca vi um caso de uma previdência privada aberta que quebrou. As únicas que a gente ouve são aquelas fechadas, que é aquelas do exército, sei lá o quê, porque elas não têm uma regulação muito clara. Mas, em termos de segurança, eu não diria muito qual é mais segura não, tá? Eu acho que quase todas aí das grandes são seguras. Só que se você está buscando uma previdência de qualidade, eu sugeriria que você buscasse nas seguradoras independentes, que não são aquelas seguradoras de banco. E as seguradoras também não são corretoras, são seguradoras. Só que às vezes a corretora distribui, né, algumas previdências dessas seguradoras independentes. Elas têm mais rentabilidade, elas têm menos custo, elas têm uma gestão um pouco mais ativa e elas têm uma proximidade maior também com o investidor. Agora, a 20ª, para a gente finalizar aqui, primos, a Cássio Fernandes. Fala, primo, tô querendo iniciar no mercado de valores. Você acha que compensa eu pegar um pouco de grana, coisa em torno de uns 2 mil, 5 mil, para iniciar meus investimentos? Abraço. Cuidado, porque quando a gente fala em iniciar os investimentos, você investe com R$10. Qualquer dinheiro que você tiver, você investe. Investir não é um ato para quem tem muito dinheiro, não. É um ato para 100% das pessoas. Então, se você tem R$100, 1.000, 10 mil, 1 milhão, 10, 100 milhões, você vai investir de qualquer forma, tá? Então, separa 2 mil, 5 mil? Não, você vai separar todo o seu dinheiro e vai investir. Acontece que parte dele vai ficar aqui disponível por curto prazo, você precisa estruturar a sua carteira, tá bom? Para que os produtos de investimentos atendam às suas necessidades. E não simplesmente que você pegue esse dinheiro e fala, isso daqui eu vou jogar para o risco. Não é assim que funciona. Tenha uma estratégia, tá bom? Primos, espero que eu tenha tirado aqui muitas dúvidas, então deixem sempre os comentários com as dúvidas. Vocês acham que às vezes eu não leio, mas eu leio sim, até respondo a maioria das vezes, tá bom? Mas quando não dá, eu separo tudo, coloco num vídeo aqui e a gente tenta responder e a gente colabora junto, beleza? Então espero que você tenha gostado. Falei bem rápido aqui porque era muita dúvida, mas espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá.